Pessoal, bom dia novamente. Agora vamos dar início ao nosso webinar, né, do Microsoft Teams, né, na era da IA. Antes, gostaria de passar aqui alguns recados, como vai ser a nossa programação, alguns avisos. Nós compartilharemos, né, nesse webinar experiências reais de utilização da ferramenta. Gostaria também de informar que esse webinar ele vai ser gravado, né? E ao final do webinar, o certificado, né, de conclusão vai ser entregue para vocês. Utilizem, né, o botão Q&A, né, o QA que está aparecendo para vocês aqui no Zoom, para fazer perguntas. A gente vai ter um tempo aqui no final do webinar para respondê-las. Responda também a nossa pesquisa de satisfação, é bem importante para a gente, para melhorar, né, nossos encontros. Siga-nos, né, nas nossas redes sociais, né, @Dinâmio Tecnologia. Qualquer dúvida, se precisares entrar em contato, né, deixamos o e-mail aqui, comercial@dinamio.com.br. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Dinamio antes da gente iniciar nosso tema principal aqui. Hoje, a nossa empresa, né, ela está fazendo 30 anos, né, de vida. Hoje, né, nós atuamos desde 96, né, e temos equipes atuando aí em 24/7 para atender suporte, gestão terceirizada, serviços mais complexos. Temos em torno de 70 especialistas certificados, né, que trabalham nesse período. Atendimento, fazemos atendimento global, né? Hoje nós atendemos a América Latina, né, e vários países ao redor do mundo. Temos projetos de gestão, né, acontecendo, né, em vários países, além do Brasil. E trabalhamos aqui, né, com parcerias, com líderes de tecnologia. Vamos falar um pouquinho, né, sobre essas tecnologias mais para frente. Tá? Temos aqui no nosso ambiente, né, o gerenciamento de aproximadamente, né, 2.400 servidores, 33 mil usuários em atendimento, somado todos os nossos clientes, aqui, Service Desk, né, chamados, suporte, enfim. Mais de 4 mil chamados atendidos por mês, são alguns números aqui da Dinami. E gostaria de passar algumas soluções, né, 4 pilares aqui de soluções que entregamos hoje na empresa. O primeiro pilar, né, é o Digital Workplace. Então, fazemos licenciamento, né, de tecnologias, incluindo aqui como exemplo, né, o Microsoft 365. Executamos projetos, né, Digital Workplace, aqui trazendo um exemplo, por exemplo, uma migração, né, de file server para SharePoint Online, né, executamos esse tipo de projeto. Projeto para migração, né, de qualquer solução de e-mail para dentro do Microsoft 365. No pilar de cybersecurity, nós trazemos serviços gerenciados, né, terceirização, né, de serviços de segurança, licenciamento, né, das principais ferramentas de segurança, como Kaspersky, Vim, né, a solução da Corpia, né, de gestão de governança de acessos, e das soluções da Manage Engine. Então, trabalhamos aí com XDR, EDR, soluções de backup, IGA, né, com Corpia, soluções de SOC, né, soluções de CIEM também, né, e o gerenciamento aí de vulnerabilidades, tudo isso dentro do pilar de cybersecurity. Já no pilar aqui de IT Operations, trabalhamos com Service Desk, serviços de monitoramento, né, no NOC, serviços de gestão de data center, né, e também de field service, quando precisa, né, que o analista esteja, né, no local, né, para fazer os atendimentos. Realizamos projetos, né, em operações de TI, realizamos projetos aí para Windows Server, Linux, né, e projetos dentro do Azure, né. E como um exemplo aí de licenciamento, né, a gente licencia soluções, né, da Managed Engine, como por exemplo o Patch Manager Plus. No último pilar aqui de Cloud IT Infrastructure, trabalhamos com as principais nuvens do mercado, né? Embora a nossa parceria aí seja Microsoft, né, há praticamente 30 anos, né? Trabalhamos com outros players de mercado também, né? Aqui eu dou um destaque, né, para Azure IaaS, quando a gente precisa migrar, né, o nosso data center local, né, o nosso data center clássico para a nuvem, né? Trabalhamos com Windows Server e Linux, né, como comentado anteriormente. Também entregamos serviços iniciados de cloud, data center e virtualização. Tá? Como eu comentei anteriormente, dos nossos parceiros aqui, são algumas das tecnologias que trabalhamos, né, alguns parceiros estratégicos que temos, né, como a Corp, a Kaspersky, a Manage Engine, Microsoft e a Vim. Agora sim, né, entrego a palavra aqui para o nosso colega João Engel, que vai dar continuidade ao nosso webinar.
Engel, a palavra é com você. Bom dia, pessoal. Obrigado, Jesser. Sejam todos muito bem-vindos, né, ao nosso webinar, né? Ele é um prazer ter vocês aqui com a gente, né? Meu nome é João Vitor Engel, né? Eu sou arquiteto de soluções aqui na Dinâmio e hoje a gente vai falar um pouco sobre o Microsoft Teams, a plataforma de IA para o trabalho. Nos próximos minutos, né, nós vamos conhecer como o Teams ele evolui muito, né? Além de ser uma ferramenta só para reuniões e chats. Vamos explorar, né, como a inteligência artificial ela está transformando a colaboração, né, aumentando a produtividade e simplificando as atividades do dia a dia. E tanto para os usuários, né, quanto para a equipe de TI. E a ideia é que ele seja um encontro bastante prático, né, com exemplos e demonstrações de recursos, né, que podem fazer a diferença na rotina de qualquer organização. Então fiquem à vontade, né, para anotar suas dúvidas e ao final da apresentação a gente vai ter um momento, né, que vai ser dedicado para perguntas ali. Sem mais delongas, vamos estar iniciando. Atualmente, né, a IA ela está rapidamente se tornando, né, uma solução-chave para os desafios do trabalho flexível e está transformando, né, profundamente todos os aspectos de como nós trabalhamos, especialmente no nosso local de trabalho. E durante esse webinar, né, exploraremos o potencial da IA para resolver esses desafios que estão relacionados a onde e como o trabalho é realizado. Compreender, né, as dores dos clientes é fundamental para entregar a solução certa, né? E hoje, de acordo com a Forbes, o ambiente de trabalho corporativo enfrenta três grandes desafios, né? O primeiro deles é o excesso de complexidade, onde tecnologias difíceis elas barram a adoção, né, e geram frustração. Tanto que 70% dos CIOs, eles afirmam que suas empresas se beneficiariam de plataformas mais simples, que são integradas e fáceis de usar. O segundo ponto é a cobrança por produtividade, onde 53% dos líderes eles estão exigindo maior eficiência. As empresas elas buscam ferramentas que são baseadas em IA para otimizar a comunicação, eliminar as tarefas repetitivas e vencer o desafio do trabalho flexível. E o terceiro ponto é o alerta na cibersegurança, onde o vazamento de dados e as ameaças digitais elas são a maior preocupação atual dos gestores, tornando, né, obrigatório o uso de ferramentas, né, com defesas robustas e total conformidade com o setor. E a solução, né, o Microsoft Teams ele foi desenhado para exatamente resolver essas dores, né, unificando comunicação, produtividade com a IA e a segurança rigorosa em uma única plataforma simples. O Microsoft Teams ele evolui continuamente para entregar o que as empresas mais precisam hoje, né, uma experiência simples, inteligente e segura. Com o simples, né, reduz a complexidade com a plataforma fácil e integrada, garantindo que os colaboradores eles realmente adotem a tecnologia sem se sentirem sobrecarregados. Com o inteligente, né, seguindo essa inteligência, né, ele utiliza a inteligência artificial não apenas para conectar pessoas, mas para otimizar a colaboração, resolver, né, os desafios do trabalho flexível e impulsionar melhores resultados. Com o Pilar Seguro, né, ele trata a proteção de dados como prioridade máxima, oferecendo defesas robustas contra ameaças cibernéticas e garantindo total conformidade com as normas do mercado. Agora eu vou falar um pouco sobre o pilar colaboração com vocês, seguindo esses três pontos, né? O simples, o inteligente e o seguro. A nova interface do Teams, ela unifica suas comunicações, né, para reduzir a troca constante de telas ali e ajudar no foco. Ele hoje em dia está tudo em um só lugar, né? Os chats, as equipes e os canais, né? Agora eles podem ser acessados em uma única tela, onde você tem a liberdade de escolher, né, entre essa nova visualização combinada ou manter o formato tradicional, onde era separado. Com os favoritos unificados, os seus chats e canais, eles estão previamente fixados, né? E agora eles aparecem juntos, facilitando o acesso rápido ao que é mais importante. E a organização de projetos, é possível agora você criar sessões personalizadas para agrupar, né, todas as conversas em um mesmo tema,
em um único espaço, né, reunindo chats, canais, histórico de reuniões e até interações, né, com a inteligência artificial. Outro ponto é o calendário, né, que o novo calendário ele simplifica o agendamento e a gestão de tempo, facilitando assim a coordenação e o planejamento de eventos. Ele está presente em todos os hubs de calendário, né, incluindo o Outlook para Windows e Web, e você pode facilmente personalizar as suas configurações para uma experiência de calendário realmente personalizada. E você pode até abrir o calendário como uma janela separada para reposicioná-lo e obter uma melhor experiência de visualização. Já para os canais, né, você pode adicionar uma aba de espaço de trabalho loop e canais padrão, permitindo que sua empresa ali faça brainstorming, cocrie, colete e organize conteúdo, né, juntos e em tempo real. E todos os membros da equipe, né, eles têm acesso ao espaço de trabalho loop, mesmo com alterações na equipe. E o espaço de trabalho ele segue os padrões de governança, ciclo de vida e conformidade, né, que são definidos lá pelo grupo do Microsoft 365 associado à equipe, mantendo, né, assim a segurança das informações que são tratadas dentro desses canais. Outro ponto, você pode manter as conversas ainda mais organizadas, respondendo às mensagens específicas, iniciando os tópicos para discussões mais aprofundadas, sem sobrecarregar o canal. Com o Threads, né, os canais eles oferecem um layout de chat junto com o layout pós-resposta, proporcionando uma conversa contínua e fluida, semelhante ao chat tradicional. E o Copilot, ele está integrado ali diretamente ao chat do Teams. Ele funciona, né, de uma forma natural, como se fosse um colega de trabalho virtual para impulsionar, né, a sua produtividade. Com a consulta inteligente, né, você pode fazer perguntas ali diretas, né, para que ele busque e resuma informações importantes que estão espalhadas em seus chats, e-mails, reuniões e ligações. Ele também possui assistência operacional, né, onde ele ajuda você a se preparar para reuniões, localizar arquivos, criar lista de pendências, acompanhar marcos de projetos e até rascunhar e-mails ou textos. E isso, né, tudo mantendo um controle total, né? A inteligência artificial, ela atua apenas como um apoio. A palavra final é sempre sua, né, para decidir o que manter, modificar ou descartar de cada sugestão que é gerada ali pela IA. O próximo ponto, né, o próximo pilar que a gente vai tratar é a comunicação. E vocês podem ver que a gente sempre mantém, né, os três pontos: o simples, o inteligente e o seguro. O Teams ele transforma, né, qualquer reunião, sendo ela agendada ou espontânea, em uma experiência de colaboração completa, produtiva e segura, né? Ele, com a interação, né, de alta qualidade, ali é possível você se conectar, né, instantaneamente por áudio ou vídeo ali, né, que utilizando os recursos como compartilhamento de tela e modo apresentador, para garantir que todos os participantes, né, eles possam estar ali interagindo ativamente, né, onde quer que eles estejam. Seguindo nessa parte de colaboração, né, participação, com a colaboração eficiente, né, é possível otimizar, né, o tempo, né, usando chats simultâneos, o compartilhamento de arquivos e gravação automática, né, integrando os seus aplicativos favoritos do Microsoft 365, né, diretamente ali na chamada. E com a flexibilidade e proteção, você pode escalar facilmente de conversas individuais rápidas ali a grandes eventos, para toda a empresa, né, mantendo todas as interações protegidas por segurança e conformidade de nível empresarial. O Copilot, ele atua diretamente nas reuniões e chamadas ali do Teams, garantindo, né, que nenhuma informação importante seja perdida e facilitando a tomada de decisões. A atualização, né, sem interrupções, né, permite que você se atualize rapidamente sobre o que perdeu no chat ou na transcrição da reunião, trazendo respostas ali imediatas sem atrapalhar o andamento da sua conversa. Com a síntese, né, inteligente, né, ele resume discussões ao vivo, destaca pontos de concordância ali, ou discordância entre a equipe e ele cria tabelas de prós e contras para clarear os debates que foram gerados. E com a organização ali dos próximos passos, né, a captura de questões que não foram resolvidas ali, ou respostas cruciais, e gera lista de tarefas ali, né, para um acompanhamento, né, automático para você compartilhar com o seu grupo.
Com o Teams Premium, né, e o Copilot, eles trabalham juntos, né, para transformar as reuniões ali em espaços totalmente acessíveis, né, permitindo a colaboração mútua, independentemente ali do idioma ou limitações auditivas. Com a tradução em tempo real que ele possui, né, utilizando ali a inteligência artificial para traduzir automaticamente as legendas e transcrições ao vivo, isso é feito para mais de 30 idiomas, garantindo, né, o engajamento de equipes multiculturais. Seguindo com esses idiomas que ele traduz, né, ele possui a consulta no idioma nativo, onde permite, né, que os participantes eles interajam e façam perguntas ao Copilot em sua própria língua, né, para obter os resumos, recomendações ou informações chaves sobre o que foi discutido. E com acessibilidade avançada, ele garante que tem uma total inclusão para pessoas surdas ou com deficiências auditivas, otimizando, né, a visualização em tela para dar o devido destaque aos participantes que se comunicam ali por linguagem de sinais. Outro ponto que ele possui é o intérprete, onde permite, né, a interpretação em tempo real nas reuniões ali do Teams em até 9 idiomas, para que cada participante possa falar e ouvir no idioma de sua escolha. Os participantes eles da reunião também podem aceitar para fazer com que o intérprete ele simule, né, a sua voz pessoal ali para uma experiência mais inclusiva. E o Teams, né, falando um pouco de segurança na comunicação ali, ele adicionou novos recursos de segurança para garantir, né, que apenas as pessoas certas ali consigam entrar nas suas reuniões. O primeiro adicional feito foi a autenticação de convidados, aquele código único que para garantir, né, que as pessoas que estão tentando entrar na reunião sejam realmente os convidados, né? Que participantes de fora da sua organização, eles vão precisar validar a identidade deles através desse código de acesso, que é uma senha temporária que é enviada para o e-mail. E o segundo ponto é o bloqueio de robôs, né, que para evitar a entrada de scripts automatizados ali que possam espalhar malwares ou spams, o sistema agora ele exige uma resolução de testes, né, CAPTCHA, para barrar esses acessos não autorizados. E o Teams ele está automatizando, né, a proteção ali de dados, né, durante as reuniões para evitar os vazamentos de informações. Então, com a segurança dinâmica, se alguém compartilhar um arquivo confidencial no chat, a configuração da reunião pode ser ajustada, né, para herdar automaticamente esse mesmo nível de proteção, aquela etiquetinha de sensibilidade que está sendo exigida agora. O controle centralizado, ele permite que a equipe de TI tenha o poder, né, de criar modelos prontos ali de segurança ou aplicar essas regras para a proteção de toda a organização de uma só vez. E a proteção na era da IA, né, serve para que as empresas elas usem, né, os resumos gerados ali pela inteligência artificial com segurança. E o Teams agora ele permite bloquear o copiar e colar desses textos, né, além de integrá-los às políticas de auditoria e retenção de dados da empresa. Então, pessoal, agora, né, antes de ir para o próximo tema, né, eu gostaria de passar a palavra para o Charles, que está representando a Corp, é o nosso parceiro. É, Charles, agora é com você. Bom dia, pessoal. Obrigado, Engel, aí pela disponibilidade. Pessoal, a gente quis trazer um pouquinho da Corp aqui, né? Pensando que vocês aqui como público estão preocupados com essa parte de produtividade, gestão de identidade, gestão de identidade não, mas a parte de produtividade, né? E toda a parte que a IA está trazendo aí para os setores de TI, para dentro das empresas, né? E o Corp vem ajudar bastante nesse processo todo, porque ele ajuda na parte de governança de identidades e acessos, né? Tanto os acessos do pessoal que vai ter acessos ao Teams, quanto os agentes de IA, que devem começar a gente vê bastante isso dentro dos nossos departamentos de TI dentro das empresas, né? Basicamente, então, né, falando da Corp, o que que ela faz? Ela automatiza o processo de liberação de acessos de TI para os colaboradores, tá? Normalmente esse processo dentro das empresas é feito de forma manual, né? Quando o colaborador entra, basicamente o pessoal do RH tem que avisar a TI que precisa correr para criar os acessos desses colaboradores, né? E quando o colaborador sai,
Se o RH se recordar de avisar a TI vai conseguir bloquear ou não esses acessos em tempo apropriado, né? Mas esse processo normalmente tem pouca governança, poucos relatórios e a parte de segurança fica bastante prejudicada, tá? Então, basicamente, o que o Corpia faz, né? Ele é um sistema que ele vai se integrar no sistema de RH das empresas, tá? E aí, quando o colaborador for cadastrado, né, nesse sistema de RH baseado no cargo dele, automaticamente o Corp, com as suas regras de negócio, né, vai provisionar todos os acessos que o colaborador precisa dentro dos sistemas da empresa, né? Então, basicamente, se ele entrou, ele vai ter um acesso à rede, ele vai receber o acesso dele no Teams, ele vai criar uma conta de e-mail, acesso ao ERP, dentro do ERP vai ter acesso ao módulo, às telas, né? Vai atribuir licenças do Office 365, por exemplo, são as licenças necessárias para o Teams funcionar, né? E basicamente o Corpia se conecta, né, nesses sistemas da empresa através de conectores, representado por essas linhas verdes aqui. Então aqui a gente tem vários exemplos de sistemas que o Corpia pode se integrar e eventualmente, né, vocês devem ter dentro da sua empresa sistemas específicos ou até sistemas desenvolvidos internamente, aonde por meio das tecnologias que a gente vê aqui embaixo, tá, o Corpia consegue se conectar virtualmente em qualquer sistema para dar essa governança de identidades e acessos para vocês, tá? Ajudando tanto o pessoal de TI a ter uma governança melhor na gestão dos acessos, quanto o pessoal de RH para dar um onboarding melhor para os colaboradores. Então, o próprio TI pode também utilizar o Corp para fazer essa gestão de permissionamentos, tirar acessos, e o próprio usuário, né, ao invés de ele ter que abrir chamado, aguardar o chamado ser resolvido, ele acessa uma loja, uma store dentro do Corpia para solicitar os acessos. E aí o acesso passa por um fluxo de aprovação, entra em toda a parte de relatórios, tá? E quando o colaborador é desligado, né, que é o principal foco em segurança da informação, o colaborador é desligado no sistema de RH, automaticamente o Corpia vai bloquear todos esses acessos, tá? Então não vai ficar mais ninguém com acessos que não deveria, né? Aqui eu trago um pouquinho dos relatórios, tá? Então, além de automatizar esse processo, o Corp traz toda a governança de identidades e acessos para auditorias da ISO, LGPD, né? Então, a gente consegue saber quem tem acesso a quais sistemas, quando que foi liberado, evidências de por que aquele acesso foi liberado, né? A gente consegue, por exemplo, saber quem tem, todo mundo que tem acesso ao módulo do RP ou todo mundo que tem licença do Office 365, por exemplo, para poder fazer uma revisão, né? E também é possível a gente fazer o que tem aparecido bastante, a parte de segregação de funções, tá? Então, bem rapidinho mesmo o que que é o Corpia, né? A gente achou realmente que fazia sentido trazer para vocês. Passo a palavra aí para o Engel novamente, para que vocês continuem aí no tema do Microsoft Teams. Obrigado, Engel. De nada, Charles. Falando um pouco agora, pessoal, do local de trabalho, né? Nós estamos apenas começando, né, a explorar o potencial da IA neste ambiente. E todos nós sabemos, né, que nunca foi fácil coordenar os dias no escritório, né? Mas com o Teams isso muda. Pois você pode ver, né, ali quando os seus colegas eles estão, né, ou planejam estar no escritório, né, facilitando o alinhamento das suas agendas, né, para encontros presenciais que são realmente significativos. E o Copilot ele ajuda, né, você a planejar os seus dias no escritório, né, gerenciar as reservas, e até reservar ou ajustar as salas de reunião automaticamente. Assim, né, você pode focar em se conectar, não em coordenar. O outro ponto, né, que nos dá uma dor de cabeça no dia a dia é encontrar uma sala de reunião ideal, né? Com o agendamento inteligente do Teams ali, você pode pesquisar, né, rapidamente, né, por planta baixa, fotos e filtros para encontrar a sala mais adequada. Os painéis do Teams, eles mostram a ocupação em tempo real, para que você saiba imediatamente se uma sala está realmente disponível e com o Copilot você pode reservar a sala do tamanho ideal em diferentes locais, mesmo quando os planos mudam. E com a presença, né, atualizada ali no local de trabalho, é possível promover, né, encontros espontâneos e oportunidades de colaboração, né? E tudo isso você pode fazer simplesmente digitando o @nearby ali no chat, né, para se conectar com colegas próximos. Porque acabaram, né, os dias de ficar correndo para encontrar na sala de reunião de última hora.
E com o Room Recommender, né, quando duas ou mais pessoas, né, com quem você vai se reunir ali, eles aparecem no mesmo prédio, né, você vai receber uma notificação no seu chat ali do Teams mesmo, né, uma hora antes, sugerindo algumas salas disponíveis. E com apenas um clique, você pode tá reservando nessa sala e atualizar o convite para a reunião. E as reuniões, né, híbridas, elas dificultam a colaboração visual, né, que temos no presencial. Mas o ecossistema da Microsoft 36, Microsoft ali, né, ele resolve isso, né, unindo o físico e o digital. Para o ambiente digital, o Microsoft Whiteboard, né, ele cria um espaço virtual onde todos os participantes presenciais ali ou remotos, eles podem desenhar e co-criar juntos ali em tempo real. E para o ambiente físico, né, se a equipe preferir, né, ainda utilizar o quadro branco tradicional ali dentro da sala, o Teams ele usa a captura inteligente, né, que é uma câmera que transmite, né, o quadro para quem está remoto ali, né, enquanto a inteligência artificial ela melhora a nitidez do traço e deixa quem está desenhando ali entre aspas transparente, garantindo que a visão do conteúdo ela nunca seja bloqueada. E trazendo um pouco dos requisitos de licenciamento para vocês, né? O Teams ele possui várias licenças, né? Mas para algumas dessas funcionalidades são licenças separadas. Então, se você quer apenas um Teams básico ali, você utiliza o Teams Enterprise, né, que apenas vai ter reuniões, chats, as chamadas e a colaboração. E já para utilizar todos esses pontos que eu trouxe, né, você precisará do Teams Premium, né, onde ele tem o resumo inteligente, a tradução ao vivo, né, o aplicativo quiz, reuniões públicas avançadas ali, webinars avançados e a proteção avançada. E caso você, né, precise modernizar a colaboração com a equipe, né, com o Microsoft Teams, fale conosco, né, que nós podemos ajudar na escolha, né, até na implantação e melhor uso das suas licenças. Excelente, Engel, muito bom. Vamos lá. Pessoal, agora a gente vai abrir aqui para perguntas. Vou guardar uns minutinhos aqui, verificar se tem algumas perguntas de vocês. Se vocês fiquem à vontade para fazer perguntas também, né, sobre o Corp, sobre o nosso parceiro Corp, que fez a inserção aqui no nosso webinar. Caso vocês tenham alguma dúvida, né, podem enviar também e-mail pro comercial@dinamio.com.br. Dá uma olhadinha aqui, Engel, um segundinho. Eu tenho umas perguntas aqui já, Engel. Ó, o João Paulo, né, ele perguntou, ele sempre utilizou o Teams e queria saber qual é o principal diferencial do Teams com o IA, né, que você comentou. Então, provavelmente aqui ele tem o Teams com uma licença padrão, né? Qual que é o diferencial aqui com o Teams com IA? Essa é uma ótima pergunta, tá, João? Eu acho que o grande diferencial ali, né, agora que aí ela começa a entrar no fluxo real do trabalho, né, ela não fica apenas como uma ferramenta separada. Então, por exemplo, né, ela pode, né, ajudar ali, né, a resumir uma reunião, né, encontrar uma informação, né, que ficou perdida em um chat, em um e-mail Uhum, ou em uma chamada ali e até organizar ações, né, depois de uma conversa, né? Então, na prática, isso economiza tempo naquelas tarefas, né, que são mais operacionais do dia a dia. Né? Então, esse é o principal diferencial da IA, porque ela uhum. está inserida agora em tudo que pode ser feito ali no Teams. Excelente. Vamos lá, temos mais perguntas aqui. Só um pouquinho. Temos uma pergunta aqui que é pro nosso que era pro nosso parceiro Corp aqui. Eu vou responder essa aqui, Engel. Tá? Então, o Edson aqui perguntou, Edson Medeiros perguntou se o Corp integra aqui com a solução do Senior RH.
Sim, Edson, ela integra aqui com o CNRH. Hoje, né, nós somos um dos principais parceiros aqui da Sênior, tá? Então, com o HCM ali, a gente tem integração já nativa com eles, tá? Se quiserem tirar alguma dúvida de como funcionam essas integrações, tá? A gente pode conversar ao final aqui da reunião, né? Ou quando for melhor para vocês, tá? Aí sim. Vamos lá, próxima. A Ana Clara perguntou se o Copilot no Teams ele consegue trabalhar sozinho, provavelmente aqui, acho que como um agente, e se ela pode substituir o trabalho das pessoas. Essa é boa, Inga. É uma boa pergunta também, né? Mas não, Ana, esse é um ponto, né, bem importante a ser tratado, né? O Copilot, ele não deve ser visto, né, como alguém que vai substituir a pessoa ali, né? E sim mais como Uhum. um assistente, né? Porque ele ajuda assim a resumir, a organizar, a sugerir caminhos, né, encontrar informações, mas quem realmente toma a decisão final continua sendo o usuário, né? A IA ela ajuda bastante, mas o senso crítico e a validação ali continua sendo, né, de nós humanos. Isso aí. Sempre tem que pensar como um assistente, né? Sempre. Isso. Boa. O Carlos Eduardo perguntou se o Copilot consegue buscar informações em conversas antigas. Sim, Esse eu Carlos. uso bastante. Esse. Ele consegue sim ajudar bastante nisso, tá? Mas sempre respeitando as permissões do usuário, né? Ou seja, ele não vai acessar algo que a pessoa não teria acesso normalmente, né? E dentro do que o usuário ali pode ver, né? E o Copilot, ele ajuda a localizar informações em chats, né? Reuniões, chamadas e até os e-mails também. E é o que facilita muito, né, quando a gente precisa recuperar algum histórico, né? Isso ele nos traz quase instantâneo ali quando a gente pede para ele. E, ó, Maria Fernanda ela, perguntou, ela já teve algumas experiências ruins com outras IAs, onde as respostas não eram corretas, né, ou não eram completas. E em muitos casos, as respostas pareciam que eram inventadas. Até aqui eu acho que ela está falando das alucinações, né, da IA, né? Ela perguntou se o Copilot mostra, né, da onde tirou essas informações. Sim, Maria, né? Esse é um cuidado, né, muito importante quando a gente fala de IA, né, no ambiente corporativo, né? Uhum, E uma das vantagens, né, do Copilot é justamente permitir que você veja as fontes e as citações usadas na resposta, né? Então você não precisa simplesmente confiar cegamente no que foi gerado ali pela IA e você pode validar, né, de onde veio aquela informação, né, antes de usar em uma decisão ou até num e-mail ou em uma reunião. Porque essas alucinações, que a gente se pode se chamar uhum. assim, de alucinações, da IA acontecem com muita frequência, mas o Copilot ele nos dá essa segurança de trazer as fontes. Legal. Ó, Pedro Henrique perguntou se o recurso, mostrou ali do recurso do resumo das reuniões, funciona mesmo se ele entrar atrasado. Sim, esse recurso funciona sim, né? Se entrar atrasado, né? E esse é um dos Hum, cenários bem interessantes, né? Porque se você entra atrasado em uma reunião, né, o Copilot ali, ele pode te ajudar a resumir o que já foi discutido até aquele momento. uhum, Ali você pode fazer isso apenas usando o chat, né, e a transcrição da reunião. Então, em vez de você interromper essa reunião, né, perguntando, o que que eu perdi, né, você consegue ali se atualizar de forma mais rápida e discreta, sem tá precisando uhum, atrapalhar o palestrante ou o seu chefe, seu líder, alguma coisa que estejam sendo apresentados ali. uhum. Excelente. Eu tenho uma pergunta aqui do Eron e da Mariana, que são bem parecidos aqui, né? Recomendação de transcrição aqui. Estão perguntando como que grava e transcreve as reuniões, né? Se o Teams ele grava, né, na verdade, né? Se grava e transcreve todas as reuniões que ocorrem de forma automática.
Isso depende muito, né? O Teams ele tem recursos de gravação, né, e transcrição, mas isso não significa, né, que tudo será gravado automaticamente, né? Ali em Uhum, qualquer cenário, né? Isso vai depender das configurações, né, que foram feitas ali pela empresa, e das políticas que foram definidas pela TI. E também, outro ponto é as permissões que os usuários têm ali o licenciamento disponível. Então esse é um recurso, né, que ele precisa estar bem configurado dentro ali da governança da organização. uhum. Perfeito. Tá, respondi bem a dúvida da Maria Luísa. Do Eron aqui, ele termina perguntando se é possível ter a transcrição sem realizar de fato a gravação, né? É possível, obviamente não vai ter os recursos gravados, né? As informações de tela ali, mas o que foi falado, né? Que foi captado ali para os microfones, que foi armazenado para transcrição, sim. E é possível depois pegar um resumo disso também. Tá? Exatamente. Show. Vamos lá. Luiz Felipe. Pergunta se o Copilot consegue gerar uma lista de tarefas, atividades, né, depois da reunião. Sim, Luiz, esse é um uso bem prático, né, do Copilot, né, que depois de uma reunião ele pode, né, te ajudar ali a identificar os próximos passos, né, os itens de ação e as decisões que foram tomadas ali, né. E as dúvidas que ficarem pendentes, né, ele te ajuda ali também. E os pontos que precisam de acompanhamento. Isso Hum, ele ajuda bastante, porque muitas vezes, né, a reunião ela termina e as ações ficam meio espalhadas, né, ou dependem que alguém faça uma ata ali manualmente. Então, sim, o hum, Copilot reúne todos os pontos tratados na reunião e depois ele pode te gerar lista de tarefas ou te ajudar no que for necessário ali. ok. Ah, a Beatriz está perguntando sobre aquela tradução, aquela interpretação ali que tu comentou, se Uhum. ela já funciona em PTBR, né? Se já está funcionando para o português do Brasil. Sim, Beatriz, a interpretação em tempo real ela já contempla, né, o português do Brasil, e isso é bem interessante, né, para as empresas que têm times globais ou reuniões com pessoas de outros Uhum, países, né, sim, porque ajuda, né, a cada participante a falar e acompanhar a reunião no seu idioma que fica mais confortável. show. Aqui tem uma dúvida que é bem recorrente para a gente aqui no comercial. Perguntou se o Teams Premium é a mesma coisa que o Microsoft 365 Copilot. Não, eles são coisas bem diferentes, tá? Embora eles possam se complementar ali, né? O Teams Premium Uhum, ele adiciona recursos avançados, né? Para reuniões, webinars, proteção, a própria tradução e os resumos inteligentes ali, né? E já o Microsoft 365 Copilot, ele é uma licença, né? Que é voltada ali para os recursos de IA generativa, né? Do Copilot. Então, né, dependendo do que a empresa ela quer usar ali, você pode, né, pode ser necessário avaliar ali uma licença, a outra, né, ou uma combinação das duas, né? uhum, O Microsoft 365 ele pode ser comparado ali ao ChatGPT, né, que é uma IA sim. generativa. Uhum. É mais pensando na IA generativa, né? O 365 Copilot, né? É isso. Tá bom. Boa. Camila perguntou. Ó, isso aqui já vai responder algumas perguntas aqui. Só um segundo. Ó, tem uma pergunta aqui da Camila e do Edilson, que perguntam quais as funcionalidades, né, de licenças, né, do 365 Basic, Standard, o que que tem incluso dentro dessas licenças mais básicas, né? E se para usar o Copilot no Teams, né, basta ter o Microsoft Teams ou precisa de mais alguma coisa, Engel?
Então ali, né? Não, né? Ter o Teams ele é a base, né? Mas para Uhum, para usar os recursos do Copilot, né? Normalmente é necessário ter o licenciamento, né? Específico do Microsoft 365 Copilot. uhum, Além ali das licenças adequadas do Microsoft 365 e do Teams. uhum, Por isso, né, é importante, né, fazer uma revisão do ambiente antes, né? Para entender o que uhum. a empresa já possui e o que precisa ser contratado. Legal. Se precisar fazer essa revisão, a gente pode fazer, tá, pessoal? Vamos lá. Dilson, depois tu perguntaste aqui, né, sobre quais as funcionalidades, né, de tudo que foi apresentado ali pelo Engel, né, quais funcionalidades estão dentro aqui da Basic, né, da Standard, né, da licença, né. Depois a gente vai passar para você uma matriz aqui, né, de compatibilidade, para comparação. Qualquer dúvida, né, pode entrar em contato conosco também. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Temos mais umas perguntas. Tá, tem uma pergunta aqui do Gustavo. Colocaram junto para mim aqui, junto com o Douglas Goiana da Silva. Dicas, né, de configuração, né, e por onde eu devo começar, né, se eu quiser modernizar o meu Teams. Então aqui eu tenho o Teams básico, eu quero modernizar ele, né? Que Uhum. dicas, né, que você dá, Igor? Aqui? O melhor caminho, né, é começar ali com diagnóstico, né? Antes de sair ativando qualquer recurso, né? Porque é importante ali entender como a empresa ela usa o Teams hoje, né? E quais as licenças que Uhum, já possui. Tem que pensar também quais são as principais dores ali, né, de comunicação, né, com as reuniões que acontecem, quais os cuidados de segurança que são necessários e qual é a maturidade ali dos usuários, né? E a partir daí, né, a partir disso, dá para priorizar o que traz mais resultado, né, com menor complexidade, né? Então, como uhum. foi falado, tem que sempre fazer um diagnóstico antes para entender certinho o que é necessário ou não. Ah, joia. Aqui. Tá, uma outra pergunta que é parecida com a anterior aqui. É, Tu apresentou vários recursos ali de IA, né? Então, tem uma aqui. A Fernanda está perguntando, né? Se a empresa dela já tem o Microsoft 365. Ela não fala qual a licença aqui, mas ela queria saber como identificar se ela já possui direito a algum desses recursos aí que tu comentou. Do Uhum. Copilot, do 365 Copilot, né? É uma boa pergunta, tá, Fernanda, né? O ideal é revisar o licenciamento atual e comparar com os recursos que a empresa quer usar, né? Como o Teams Uhum, Premium, Copilot, telefonia ou as salas do Teams, né? E uhum, muitas vezes a empresa ela já tem alguns recursos disponíveis, né, e não utiliza, ou então precisa de uma licença adicional para uhum, habilitar, né, determinada funcionalidade. Esse tipo de uhum, análise, né, ajuda a evitar a compra desnecessária e também evitar deixar licenças subutilizadas. uhum. E então, que nem foi falado, fazer um diagnóstico, né, revisar as licenças é o melhor caminho ali para identificar se já possui ou não direito a alguns desses recursos. Sim, sim, esse diagnóstico é a melhor saída mesmo, tá? Vamos lá, acho que tem mais perguntas aqui. O Aaron está perguntando aqui, o Aaron Filho está perguntando para ter o recurso de IA no Teams, né? É, s- ou reuniões, né? Somente o organizador precisa ter licença, né? Essa licença, vamos dizer, especial, né? No caso do Teams Premium, por exemplo. Ou todos os participantes precisam ter a licença. Essa aqui eu posso responder. Aaron, essa aqui é não precisa todos os participantes terem a licença, tá? Então, digamos que apenas você quer gravar, transcrever e fazer um resumo depois, basta que você tenha, né, essa licença. Obviamente, né, só você vai poder usufruir desses recursos depois, porque esses recursos não estão habilitados, né, para toda a audiência ali. Então, você pode chamar pessoas externas, né, por exemplo, e você vai ter todos esses recursos, né, mas só você vai manipular esses recursos porque só você tem essa licença. Vamos lá. O Douglas que está perguntando qual a limitação do acesso do Copilot, de acesso do Copilot.
Aqui ele está perguntando se consegue acessar um caminho de rede aqui, tá? Então a gente tem que entender, Douglas, contigo, qual é o teu cenário, tá? Depois a gente pode entrar em contato contigo para entender melhor esse cenário, porque talvez não seja o Microsoft 365 Copilot, tá? Falar aqui de Windows Copilot, né? Uma outra solução de IA para ver se, né, ele acessa aí o teu compartilhamento, né? Tem que entender se é um file server, se é um SharePoint local, tá? Mas a gente consegue te ajudar, tá? O Aaron aqui tem mais uma pergunta. É, boa pergunta aqui. Qual a melhor forma, né, de entrar em contato para esse diagnóstico? Ó, isso aqui é o que você falou bastante aqui, né, do diagnóstico, né? Esse contato, ele é pago? Aaron, não é pago, tá? Então, esse contato aqui é sem compromisso, tá? Então, você pode entrar em contato conosco, né, através dos nossos contatos, né? Por exemplo, o e-mail aqui, né, comercial@dinam.com.br, no formulário pelo nosso site, tá? Então, é sem compromisso, a gente te ajuda a identificar aí as tuas licenças, né, para fazer esse diagnóstico inicial, tá? Então, fica tranquilo aí que não tem nenhum custo, tá? Pode entrar em contato com a gente. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não é isso, pessoal. Não temos mais nenhuma pergunta, tá? Eu agradeço aí a todo mundo que ficou conosco até o momento, a todos que enviaram perguntas também. Caso você tenha alguma dúvida, né, fique à vontade, né, para entrar em contato, né, com- pelos nossos contatos que estão aparecendo aqui na tela, né, comercial@diname, né, reforçando, siga-nos em todas as redes sociais aqui no @diname Tecnologia, tá? E obrigado a todos novamente. Até mais, pessoal.